Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre todos aqui que estão adorando o Senhor na beleza da sua santidade, cantando louvores, fazendo orações e prestando a devida homenagem ao Senhor Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. A propósito do mês de outubro, o calendário cristão fala das comemorações da Reforma Protestante, que começou a ser esboçada por meio da divulgação das 95 teses fixadas na porta da pequena igreja de Wittenberg por Martinho Lutero. Ele queria discutir na academia acerca do que ele estava assistindo na vida da igreja. Ele estava assistindo uma forte divulgação de um papel, um documento chamado indulgência, pela qual uma pessoa que porventura pecasse, comprando a indulgência, teria o seu pecado perdoado. A despeito da sua discordância desse processo, havia um outro drama interior na vida de Martinho Lutero, porque ele, ansioso por agradar a Deus, porque assim ele foi educado que ele precisava aceitar o sacrifício de Jesus, mas cooperar com o sacrifício de Jesus por meio do seu comportamento, das suas atitudes, por meio da sua obediência aos 7 sacramentos da igreja, da qual ele era monge. E o grande problema dele é que ele saía de longas horas do confessionário com o seu mestre Staupitz e se lembrava que eventualmente tinha falhado em algum ponto. Então ele voltava correndo para o seu tutor e querendo se confessar outra vez, porque ele havia sido educado e ele entendia também que a sua salvação só estaria garantida somando-se a morte de Jesus com o seu comportamento. Então ele se afligia. Na sua cela, se ouviam à noite os gritos de Martinho Lutero, desesperado porque ele não era um homem justo. E ele olhava para Deus e enxergava em Deus uma pessoa irada. Uma pessoa que exigia a sua santidade a qualquer preço. Então ele se afligia, ele se batia, repreendendo a si mesmo, repreendendo o diabo e lutando para que a sua salvação se concretizasse, porque ele próprio não tinha certeza de ser salvo, porque dependia dele ser um homem santo. Estranhamente, o seu mestre, que era também um fervoroso católico, insistiu com ele que ele fosse estudar a Bíblia. E que se ele tivesse algum pecado grave, aí sim ele viesse confessar, mas não gastasse o tempo todo dele com coisas muito pequenas. Praticamente ele disse assim: ô Martim, vai pecar de verdade. Então, deu para ele o dever de ler as Escrituras, o dever de estudar as Escrituras. Martinho Lutero era um professor de teologia,
ainda que muito jovem, mas era um homem brilhante, era um homem que tinha uma grande preocupação com aprender o grego, o hebraico, e ele fez isso depois de ter o seu título de doutor em teologia. Ele foi crescendo no conhecimento da Escritura de tal maneira que começou então a dar aulas. E neste processo de começar a buscar o sentido das palavras, Martinho Lutero se depara com aqueles 2 versículos que transformaram a sua vida, que estão contidos em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que não é o texto de agora. Eu ainda não comecei a pregar. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Essas palavras ficaram gravadas na mente dele como um luminoso que acende e apaga o tempo todo, mostrando a mesma realidade. O justo viverá por fé. A justiça de Deus está no Evangelho. O poder para a salvação está no Evangelho. E o que ele havia aprendido desde sempre é o que continua sendo ensinado até hoje pela Igreja Romana. Eu vou ler um trecho aqui de um artigo que eu retirei da internet. E diz assim: quando Martinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja do castelo em Wittenberg, em 1517, demorou algum tempo para que as implicações da sua ação reverberassem ao longo da história. O fruto de seu trabalho emergiu em algumas confissões luteranas e reformadas, as quais afirmaram que os pecadores são declarados justos aos olhos de Deus, não com base nas suas próprias obras, mas somente pela fé, somente em Cristo e pela graça de Deus somente. Sola fide, solus Christus e sola gratia. A Igreja Católica Romana foi compelida a responder e o fez no famoso Concílio de Trento, quando realizou uma série de pronunciamentos sobre a doutrina da justificação em sua 6ª sessão, em 13 de janeiro de 1547. Dentre os muitos pontos que Roma apresentou, vários deles, reivindicações-chave, os principais foram, prestem atenção, os pecadores são justificados diante de Deus pelo batismo. Segundo, a justificação é pela fé em Cristo e pelas boas obras de uma pessoa. Terceiro, os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. Quarto, uma pessoa pode perder a sua posição de justificação. Todos esses pontos se fundem na seguinte declaração, e aqui é um cânon da igreja, que diz assim: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento da sua própria, iluminado por um movimento de sua própria vontade, que seja anátema. Isto continua a ser pregado. Isto continua sendo o ensino romano. Uma pessoa só é salva
se entender que Deus a justifica em parte. Porque a outra parte tem que ser dela. De onde nasce essa ideia? Essa ideia nasce da afirmação de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Então, toda pessoa que não contribuir com o seu próprio mérito ao mérito de Jesus, tem uma fé morta. E Lutero, de certa maneira, vivia isso todos os dias. Essa guerra, porque ele lia Paulo e ele diz, e Paulo dizia: o justo viverá por fé. Então, queridos irmãos, agora sim nós vamos para o texto. E o texto é um resumo maravilhoso do que é a justificação pela fé. Somente a fé, sola fide. Capítulo 3 de Romanos, versos 21 até 31. Romanos capítulo 3, versos 21 a 31. Vários teólogos entendem que este aqui é um bom resumo do que seria a justificação pela fé, somente a fé. E foi o que Lutero descobriu. Mas agora, diz o texto, sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Muito bem. A doutrina da justificação pela fé é uma coluna fundamental dentro da vida dos luteranos e dos reformados. Em 1999, houve um encontro dos católicos romanos e dos luteranos no sentido de conciliar novamente as igrejas, porque elas estavam separadas por conta dos eventos da Reforma Protestante. A despeito disso, desse encontro que foi ecumênico, assim, maravilhoso, no sentido de tentar harmonizar os pensamentos, a igreja romana não mudou de ideia, ela continua exigindo que uma pessoa, para ser salva, seja batizada pelo sacerdote. E então, a partir daí, obedeça os 7 sacramentos estabelecidos pela própria igreja para ser salva. A fim de que
em Cristo, que foi dada gratuitamente a graça, como está escrito no texto, e somada à obediência aos 7 sacramentos, a pessoa finalmente possa ter alguma presunção à vida eterna. Porque depende dela, sim, o ser salvo. A salvação pode ser perdida. Quando olhamos o texto, nós entramos na mesma dificuldade que Martinho Lutero entrou naquele tempo. Porque não é o que o texto diz. E eu quero convidar vocês para a gente pensar no ser de Deus, no ser de Jesus Cristo e nós. Tá bom? Vamos olhar o texto sem nos preocuparmos com o que diz cada versículo, mas vamos tentar encontrar em todos os versículos a pessoa de Deus. Quem é Deus? Lutero inicialmente pensava que Deus era um Deus nervoso, um Deus irritado, que esperava resultados. Um Deus que exigia santidade para poder dar alguma graça. E ele foi compreendendo que não é assim. Por que ele compreendeu que não é assim? Porque quando nós estudamos esta passagem, o que nós enxergamos acerca da pessoa de Deus? Primeiro, o autor Paulo fala da justiça de Deus. Deus tem uma justiça. Por que Deus tem um tipo de justiça? Porque Deus é justo. Faz parte da característica do Senhor dos Exércitos ser uma pessoa que tem parâmetros pessoais e exige os mesmos parâmetros da sua criação. E quando Deus executa todos os seus desígnios, Ele não fere as suas próprias determinações, Ele não fere as suas próprias colocações. Uma acusação que nós temos nos dias de hoje, qual é? Que os nossos juízes estão extrapolando as suas competências. Deus não extrapola as suas competências. Aquilo que Ele disse, Ele fará. É sempre assim. Deus não muda, Deus é exato, Deus é preciso. E por isso Ele é chamado de Deus justo. Quando a gente trabalha em ferramentaria, eu fui aprendiz de ferramenteiro, a gente tem que fazer encaixes para que 2 peças se acertem sem nenhuma folga, a fim de que a máquina funcione. Não pode haver folga, porque senão não há precisão. Quando você olha um friso, um pequeno friso na porta do seu carro, e aquela lata foi entortada de uma maneira precisa, você tem que saber que o macho e a fêmea daquele módulo de prensa não tem folga. Quando ele abaixa, a fêmea encosta no macho, existe unicamente a folga da lata. Não existe nenhuma variação, porque senão a lata não estaria perfeitamente entortada para fazer aquele vinco. E isso é justo. Deus é assim. Deus não tem jeitinhos. E Ele então, o apóstolo Paulo então está falando que Deus vai manifestar o jeito de ser. Deus vai manifestar a sua justiça. E quando Deus vai manifestar a sua justiça, Deus naturalmente já deu um panorama de como Ele é, por meio da lei e por meio dos profetas, por meio dos salmos, por meio do Antigo Testamento. As pessoas têm uma noção muito clara acerca de que Deus é um Deus que executa tudo quanto tem por objetivo executar.
É claro que no Antigo Testamento a gente não vê apenas a justiça de Deus, mas a gente vê também o amor de Deus por seu povo, a tolerância de Deus para com seu povo. E quando nós olharmos para o nosso Senhor, nós devemos olhar com respeito, com temor, sabendo que Ele se lembra de tudo quanto disse, de tudo quanto pode fazer, de tudo quanto fará, e de como é grande a sua capacidade de entendimento do ser humano. Quando olhamos ainda para o texto, nós vemos que Deus não é apenas justo e que tem uma justiça. No verso 26 diz que Ele é justo e ao mesmo tempo justificador. Então, se nós tivermos que pensar em como é que a salvação funciona, nós temos que começar pensando, a salvação é no padrão divino. Não é a gente que imagina o que é uma salvação. É o que Deus imagina, é o que Deus considera, é o que Deus estabelece como salvação. A forma como esta salvação se realiza é nos moldes da justiça que Deus quer, e não nos moldes que a nossa fé em qualquer coisa ou em nós mesmos estabelece. A salvação só se processa no módulo divino. E aqui o texto está mostrando que Deus é o agente promotor desta salvação, porque Ele é o justificador das pessoas. Lutero foi descobrindo isso. Essa doutrina da justificação pela fé demorou vários anos para ser entendida, para ser trabalhada. Não foi uma coisa assim, um estalo, um insight que ele teve. Foi uma coisa demorada, sofrida, doída. Mas ele descobriu que no fato de Deus ser um Deus justo, de trabalhar a sua justiça e de ser o agente justificador, Deus estava mostrando não ira, mas misericórdia. Deus não estava mostrando irritação, Deus estava mostrando seu amor. E quando ele entendeu, o justo viverá por fé, nos moldes do que o apóstolo Paulo explicou, ele disse assim: parece que eu saí do inferno, a minha vida foi libertada, porque eu descobri que Deus me ama. E ele se feriu, ele se machucou para que eu pudesse ser perdoado. O que mais que a gente percebe aqui? É que Deus, além de ser justo, de ter uma justiça que é testemunhada, de ter de ser o justificador. O texto nos dá a entender que a justificação não é participativa. A justificação não é uma coisa que a gente tem à parte. Porque Deus olha para Jesus, o Filho dele, e se uma pessoa crê em Jesus, Deus enxerga Jesus na pessoa. E Deus diz de uma vez para sempre: eu declaro justo. Eu imputo a justiça do meu Filho sobre você. Eu não vou te condenar mais.
Você estava sob condenação, mas agora não está mais. Porque eu te declaro justo. É uma declaração jurídica, na verdade. Mas aí que está a diferença. Enquanto a igreja romana professa que a justificação de uma pessoa se dá por aceitar Jesus e ao mesmo tempo oferecer a sua ajuda, sendo batizado e cumprindo os 7 sacramentos até o fim da sua vida, para que esse processo de justificação aconteça. No caso da Igreja Reformada, nós cremos que a justificação é um ato de Deus de uma vez só. Pá. E o que nós fazemos depois da nossa conversão não é justificação, é santificação. Então, enquanto a Igreja Romana soma justificação e santificação num processo de mútua ajuda entre Jesus e eu, os reformados entendem que Paulo está ensinando que Deus justifica de uma vez por todas, e nós vamos trabalhar na nossa santificação depois de sermos salvos, e isso se torna o processo de nós estarmos a cada dia confirmando a nossa vocação, como diz Pedro. Quando é que Deus disse para você que você estava justificado? Ele disse. Algum dia desses ele disse. Você deve se lembrar do dia em que você disse assim: sou de Jesus, Cristo Jesus é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre. Amém. Teve um dia que aconteceu isso. Pois é, a partir daquele dia você passou a pertencer ao Senhor, e aí você se santifica, você não se justifica, porque a justificação é um processo só de Deus. Lutero entendeu isso. Agora eu quero falar de Jesus. Onde Jesus entra aí? E meus queridos irmãos, Jesus entra como aquele que é a própria redenção encarnada. Porque o texto nos diz que Deus propôs Jesus como redenção, no verso 24. Só existe redenção em Cristo Jesus. Só existe salvação numa pessoa. Jesus, aliás, falou disso várias vezes. Por exemplo, nos evangelhos, Jesus Cristo usa muito a expressão eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Configurando a ideia de que ele tem origem divina. E ele veio em carne, habitou entre nós. João disse, vimos a sua glória. E ele é a redenção que nós devemos esperar. O texto nos mostra que então Jesus Cristo é exatamente o que Deus considerou como válido para exercer a sua justiça. Não tem outra pessoa, não tem outra forma pela qual importa que os homens sejam salvos. Somente Jesus Cristo. Deus concentrou toda a história humana em torno do seu próprio Filho. Nós não somos o centro da história, gente. O centro da história é Jesus Cristo. E nós vamos descobrir por quê daqui a pouco. Quando o texto nos ajuda a pensar aqui,
como é que foi que Jesus Cristo se constituiu na redenção do ser humano? Deus havia utilizado bodes, bezerros, touros, aves, que eram sacrificadas e o sangue era aspergido no altar do tabernáculo e do templo. O Novo Testamento diz, tudo isso é figura. Tudo isso é figura, para apontar o sangue do inocente, o sangue do Redentor, o sangue do Salvador, que haveria de ser oferecido ao Pai em sacrifício vicário, expiatório, propiciatório, é o que diz o texto aqui. E quando Jesus Cristo vem à terra, prega a palavra, vive na integridade, vive na obediência, é aperfeiçoado na obediência, Deus se satisfaz plenamente e sabe que o seu Redentor, o seu Filho, de quem ele nunca se desvinculou antes, é a única possibilidade possível para que uma pessoa como nós seja ganha outra vez. Não existe outra possibilidade. Ele diz, Deus propôs, verso de número 25, Deus propôs Jesus no seu sangue como propiciação para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Timothy Keller tem a visão de que, quando fala dos pecados anteriormente cometidos, não são os nossos pecados, mas é do povo de Israel. Porque até mesmo os israelitas que viveram debaixo da lei, que foram um povo peregrino, depois se instalaram na terra prometida, pecaram contra Deus, enfraqueceram, eles não foram totalmente destruídos. E nós lemos na profecia hoje de Isaías, no começo do culto, que Deus vai renovar um remanescente daquele grupo. Mas Deus não os castigou como eles deveriam ser castigados, porque Deus foi tolerante. Assim como Deus é tolerante conosco. O apóstolo Pedro, quando fala, olha, o fim dos tempos não aconteceu ainda por causa da tolerância de Deus, porque Ele está aguardando, Ele está tendo paciência. Mas quando olhamos para o texto aqui, nós vemos que no tempo, Jesus Cristo entrou no tempo. E quando Jesus Cristo entrou no tempo e morreu e deu a sua vida, todo mundo olhou para ele, dizendo, ele não tinha nem forma, nem formosura, ele era o mais feio dos homens, ele foi executado como um criminoso. Mas enquanto isso, no fórum divino, aquele sacrifício estava sendo um sacrifício que estava atraindo a ira da justiça de Deus sobre ele e se desviando de nós todos. Porque se Deus precisasse de um pecado nosso para nos matar, logo criancinha a gente já tinha ido embora. Mas Deus colocou nele. E Cristo aceitou levar sobre si as nossas dores e enfermidades, e Cristo aceitou levar sobre si a nossa desgraça, a nossa rebeldia. Cristo aceitou esse desafio.
como se ele dissesse: não culpa o Wilson, culpa a mim. Eu pago pelo Wilson. E você pode dizer o seu nome. Eu pago por ele. E quando Deus olhou aquele sacrifício, ainda que com o coração dolorido demais, porque Deus sofreu muito. Vocês não imaginam que Deus não sofreu nada. Deus sofreu muito por ver o seu próprio filho carregando sobre si os pecados do mundo. Por que era necessário isso? Porque a justiça de Deus exige isso. E, queridos irmãos, então Jesus Cristo tomou sobre si, e Lutero compreendeu isso. Espera aí, eu não preciso ser batizado coisíssima nenhuma na igreja. Eu não preciso obedecer nenhum dos sacramentos da igreja, ainda que ele continuasse a fazer isso. Mas ele começou a se despertar para o fato de que Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço. E aí vem a pergunta: o que é que eu preciso fazer? Agora vamos focar então em nós mesmos. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. E ele leu: o justo viverá por fé. Quando Luiz Berkoff esboça a sua teologia, ele diz que tem vários tipos de fé. Vocês já viram algum comentarista de televisão, algum humorista, alguma pessoa ilustre da comunidade citando versículos bíblicos? Já viram? Eu já vi alguns. Já vi humoristas assim citando trechos da Bíblia. Mas aquilo não era fé. Era conhecimento bíblico, mas não era fé. E Berkoff chama isso de fé histórica. Uma fé que conhece a literatura, mas que não tem nenhuma implicação na vida moral. Eu falei: será que eu sou assim? Conheço a Bíblia, expliquei a Bíblia durante 40 e tantos anos da minha vida. Será que ela faz alguma diferença na minha existência diária? Será que ela me quebra? Tem outros que têm fé em milagre. Não tem fé durante o tempo todo, mas quando surge uma doença, quando surge uma coisa qualquer, quando surge uma eleição presidencial, aí fica esperando o milagre. Eu não sei qual milagre que fica esperando, mas fica esperando. E não tem nada a ver com o nome do atual presidente, mas fica esperando um Messias. Literalmente. Pode ser um Messias Bolsonaro ou pode ser um Messias Lula. Mas é um Messias, é um salvador da pátria. É uma pessoa que vai colocar tudo em ordem e que vai fazer a gente viver em paz e não pagar impostos. É isso que o brasileiro quer. E as pessoas têm fé nisso. No milagre. As pessoas têm fé na fé. E Berkoff diz isso mesmo. Ele diz assim: tem gente que se orgulha da sua fé. Não, Deus não vai me deixar, porque a minha fé é muito grande nele. Eu quero dizer com muita tristeza que isso não é fé salvadora. Berkoff aponta ainda que tem gente que considera a fé como uma obra. Então, como é que eu ajudo Cristo a me salvar? Com a minha fé. Então, eu tenho uma fé
que eu vou depositar na pessoa de Jesus Cristo e a minha fé vai me salvar. Então eu aceito a Jesus Cristo. Como se fosse decisão da pessoa. E ele diz, a fé salvadora é ter a visão do que Paulo escreveu aqui. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeira afirmação da fé. Eu estou perdido. Eu sou uma pessoa errada. Diante da justiça de Deus, não existe nada em mim que seja agradável a Deus. Até mesmo as boas coisas que eu faço, porque não estão baseadas na pessoa de Jesus Cristo, não valem para Deus. Não são consideradas por Deus. Timothy Keller emprega uma frase muito interessante. Ele disse assim, a fé salvadora é aquela condição em que o pecador chega para Deus e diz assim, Senhor, eu venho de mãos vazias. Eu não tenho nada para te oferecer. Toda a minha bondade, toda a minha justiça, toda a minha verdade, toda a minha capacidade não te impressiona. Não me justifica diante de ti. Eu sei que sou uma pessoa fora dos teus padrões. E é muito difícil a gente dizer isso para Deus o tempo todo. Mas a fé salvadora é justamente esta fé. Senhor, eu não tenho em quem me apegar a não ser no sacrifício de Jesus Cristo por mim. Senhor, a única coisa que eu posso acreditar de todas as verdades que são espalhadas pelo planeta é que Jesus Cristo morreu por mim para satisfazer a tua justiça, atraiu sobre ele a tua ira, levou sobre si os meus pecados, as minhas falhas, para me comprar para ti. Eu sou nada, e eu venho a ti de mãos vazias. E Paulo então pergunta, onde é que está a jactância? Porque agora eu estou olhando para uma comunidade de pessoas que não são nada. Ainda que sejam muito inteligentes, ainda que tenham muita capacidade, muita competência profissional, musical, etc, não é? É nada. Diante da justiça de Deus, é nada. Como vão? Nada. Tudo bem com vocês? Povo, nada. Aqui fala o pregador, nada. Se Jesus Cristo não entrou na minha vida, e eu creio firmemente que Ele morreu por mim na cruz, toda a minha fé pode ser jogada no lixo, porque ela não é fé salvadora. Lutero descobriu isso. Lutero descobriu que por uma palavra de Deus, o pecador é libertado para sempre da sua condenação eterna. Um dia Deus disse, eu imputo a você a justiça de Jesus, meu filho, e doravante você é meu. Trate agora de viver segundo a minha palavra. Então não tem orgulho, não tem jactância, não tem nada. E ela foi excluída por aquilo que Paulo está chamando de lei da fé. Qual é a lei da fé? A lei da fé é, Deus é justo
tem uma justiça, é justificador e imputa a sua justiça sobre os pecadores. Jesus Cristo é a própria redenção. Jesus Cristo é o objeto único da fé de um crente. Não existe outra coisa que o crente deva acreditar para a sua salvação que Jesus Cristo. E tratá-lo como seu redentor, como salvador, como senhor, como profeta, como sacerdote, como rei da sua vida, como aquele que governa a igreja, como aquele que é o cabeça, como aquele que voltará, como aquele que trará o bem-vindo de Deus para você. Somente a fé. Nada mais do que a fé. Vivendo pela fé em Cristo, você passa a confirmar em sua vida as obras da lei. E é uma coisa interessante, né? Porque, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente aqui, acerca da lei de Deus. A pessoa que tem fé em Jesus Cristo e na obra da redenção, a pessoa que sabe que foi imputada a justiça de Deus sobre a sua vida e ela hoje é nova criatura. Tem outro Deus? Profana o nome de Deus? Constrói imagens para representar Deus? Deixa de guardar o descanso de Deus como exigido? Desonra pai e mãe? Adultera? Rouba? Mata, diz falso testemunho. E eu esqueci um mandamento. Porque nela está o Espírito Santo de Deus. E a manifestação do Espírito de Deus vai ser amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Ah, que Deus grandioso o nosso, não? O que é necessário para a gente ser salvo? Crer. E eu quero convidar você para revisitar a sua fé. Para você dar uma espiada no seu coração. E se você tiver alguma dúvida do que Deus fez naquele dia da morte de Jesus Cristo, por seu favor, hoje você se arrependa e ao participar da ceia diga com toda a alegria: Senhor Jesus, meu Senhor, eu creio no teu sacrifício na cruz do Calvário como a obra que Deus queria para que eu fosse salvo. Só tem isso, eu sou nada. Mas o Senhor me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que eu cresce nele e recebesse a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe.